Bom sábado, igreja. Bom sábado. É um prazer muito grande para mim estar aqui novamente no Descoberto de Guajeru. Já tem algum tempo que eu não vim aqui, né? Fiquei muito contente de encontrar os meus amigos, os meus irmãos. E quero agradecer o irmão José Santana, em nome da igreja, da direção da igreja, pela oportunidade, pelo convite de estar reencontrando os nossos queridos irmãos. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, né? E hoje eu tenho um motivo ainda adicional, um motivo maior, que é a construção da igreja aqui do lado. Que Deus continue sendo louvado, né? Glorificado na vida de vocês. E quem sabe da próxima vez que eu vier aqui, nós já possamos estar congregando na nova igreja, né? Amém, igreja, para a honra e glória de Deus. Eu quero abrir a minha Bíblia junto com você, aqui no livro de Gênesis. Gênesis não foi o primeiro livro escrito da Bíblia, mas é o primeiro livro do Pentateuco. Gênesis, capítulo 19. Eu gostaria que assim que você encontrar o capítulo, à medida que você encontrar o capítulo, diga amém, tá certo? Amém. Gênesis, capítulo 19. E nós vamos fazer aqui duas leituras, irmãos. A primeira leitura, ela está aqui ela se encontra a partir do verso 17 de Gênesis, capítulo 19. Amém, igreja? Amém. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar para o monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu possa fugir, e é pequena. Permite-me que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiverdes chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Versículo 27. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruiu as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Eu pedi permissão para a igreja para nós folhearmos algumas páginas aqui atrás, e vamos agora para o capítulo 11 de Gênesis. Eu vou ler aqui 2 versos do capítulo 11, o versículo 31 e 32. E como a leitura do capítulo 12 já é uma leitura conhecida, vocês vão se relembrar aqui do capítulo 12,
quando nós estivermos explicando o sermão, eu não vou ler, tá bom? Então, Gênesis capítulo 11, verso 31 e 32 diz assim: Tomou-lhe Terá Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 275 anos ao todo, morreu em Arã. Vamos fechar os olhos para novamente falar com Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi aberta. E queremos que o Senhor reforçar o pedido que já foi feito aqui pelo irmão José Santana, que o Senhor possa iluminar a mente do pregador, inspirá-lo com Teu Santo Espírito, para que possamos tirar o máximo de proveito da Tua palavra. Que a Tua palavra seja falada ao nosso coração, que o pregador desapareça e que a Tua glória se manifeste nesse lugar, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, eu preciso de um título para o sermão desta manhã. E geralmente eu norteio os sermões que eu faço pelos títulos. E eu estudando essa história já é uma história conhecida. Eu creio que os irmãos já ouviram pregações sobre Ló, sobre Abrão. Talvez você já tenha lido na tua Bíblia. Eu creio que você conheça essa história, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada momento, a cada tarde, a cada noite. E eu creio que Deus tem lições para nos ensinar nesta manhã. Irmãos, o título do sermão desta manhã é Armando Tendas e Erigindo Altares. Vamos repetir? Eu vou dizer 1, 2, 3 e vocês repetem juntamente comigo, tá bom? O título do sermão é Armando Tendas e Erigindo Altares, tá bom? 1, 2, 3. Armando tendas e erigindo altares. Irmãos, eu quero que você memorize esse sermão. O título desse sermão. E eu vou começar aqui, irmãos, pelo texto que nós acabamos de ler. Nós vamos aprender um pouco nesta manhã sobre dois grandes personagens da Bíblia, dois patriarcas, Abrão, eu vou chamá-lo Abrão, daqui a pouco eu explico por que não chamo agora de Abraão, e também de Ló, que era sobrinho de Abrão. Interessante, irmãos, que o capítulo 12, que nós não lemos aqui para economizar tempo, é um capítulo conhecido onde Deus chama, na época, Abrão e lhe faz promessas. Todos nós conhecemos aqui o capítulo 12, que Deus diz assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrar, de ti farei uma grande nação, engrandecerei o teu nome. E lá continua então as bênçãos, porque Abraão, irmãos, é um homem que tem bênçãos de Deus reservada para ele. Abraão, irmãos, ou Abrão, é um homem que tem bênçãos de Deus na vida. Mas, na verdade, toda a história de Abrão, ela não começa no capítulo 12. Ela começa no capítulo 11. Na leitura que nós fizemos aqui. Irmãos, quando Terá era o pai de Abrão, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para Arã. A primeira parada de Abrão é Arã. E por que eles saíram? Porque ouviram a voz de Deus. Se você abrir a tua Bíblia, depois você pode fazer isso, em Josué capítulo 24, versículo 2, você vai perceber que Abraão, a família de Abraão, vivia em um mundo idólatra.
Eu estava estudando essa semana, irmão José Santana, e pelo menos em Ur dos Caldeus havia 11 divindades. Você imaginou? Deuses pequenos, deuses grandes, deuses mais importantes, deuses menos importantes. E tinha uma deusa, que era a deusa Lua. A deusa Lua era a patrona da cidade de Ur dos Caldeus. Havia um templo ali, e as pessoas então iam até o templo para adorar a deusa Lua. Olha só que coisa. Uma cidade pagã, uma cidade politeísta. Então Deus, irmãos, vai tirar Abrão do meio da sua parentela, de um meio de uma cidade em que se cultuam a outros deuses, de um meio de uma idolatria, porque Deus tem promessa na vida de Abrão. E o texto fala aqui, irmãos, que quando Abrão saiu de lá, ele saiu na liderança do seu pai. Terá era o pai de Abrão. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção para um quarteto. Quem saiu de lá? Terá, pai de Abrão. O pai dele estava vivo na época. Saiu Abrão e sua esposa, Sarai, na época Sarai, e o sobrinho Ló. Na verdade, Terá tinha 3 filhos. Só que um filho dele, chamado Naor, ele estava muito ligado às práticas idólatras. E ele resolveu ficar, juntamente com a sua família, adorando os deuses que a família havia aprendido a adorar. O texto fala aqui também, irmãos, não menciona o pai de Ló. O pai de Ló chamava Arã. O mesmo nome da cidade, olha que coincidência, o mesmo nome da cidade em que eles param pela primeira vez, são peregrinos, é o nome do pai de Ló. Só que o pai de Ló havia falecido. Então, como o pai de Ló havia falecido, então saiu o quarteto. Naor ficou em Ur dos Caldeus, continuou adorando os deuses que ali eram adorados. O pai de Ló, Arã, havia falecido, e Ló então acompanha Abrão. E eles param então de uma cidade chamada Arã, que tinha o mesmo nome do pai de Ló. Irmãos, e no capítulo 12, nós vamos perceber aqui, no capítulo 12, que agora Deus chama Abrão e faz promessas. Por que eu estou falando isso? Porque o objetivo, irmãos, aqui era que Ló ficasse em Arã. Por que eu estou dizendo isso? Porque Arã, a terra de Arã, que não ficava muito distante de Ur, em Arã também se adorava os mesmos deuses que eram adorados em Ur. Em Ur dos Caldeus e em Arã se adoravam os mesmos deuses. Então, Ló vai cometer o primeiro erro aqui. Eu vou dizer para os irmãos que não é bem o primeiro erro, é o segundo erro de Ló, porque daqui a pouco eu vou falar qual é o primeiro erro de Ló. O segundo erro de Ló, irmãos, aqui na leitura, daqui a pouco eu vou falar o primeiro, é que Ló deveria ter ficado em Arã. Ló deveria ter ficado ali para ensinar o povo de Arã a adorar o único e verdadeiro Deus, o Deus Criador do céu e da terra. Ele deveria ter ficado lá, porque aquele povo era um povo pagão, era um povo politeísta, era um povo idólatra, era um povo que não tinha o conhecimento de Deus. Você percebe que a promessa é feita para quem no capítulo 12? Para Abrão. Mas diz lá o versículo 4 ou 5 que Ló foi um erro. Irmãos, Deus não chamou Ló. Deus chamou quem? Abrão. A promessa é para Abrão. A aliança é para Abrão. Não é para Ló. É claro, irmãos, que Deus tinha planos na vida de Ló.
Mas não era que Ló seguisse o seu tio. E agora você vai perceber no capítulo 2, eu gostaria que você depois fizesse esse exercício em sua casa. É o dever de casa, desde o capítulo 2, é uma leitura de fácil compreensão. E você vai perceber, irmãos, que Deus agora abençoa Abraão ainda faz uma promessa, e uma das promessas seria mudar o seu nome, né? Porque toda vez, irmãos, que Deus muda o nome de alguém, Ele quer engrandecer essa pessoa. Toda vez que Deus muda o nome de alguém, Ele quer honrar essa pessoa. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. O nome Abrão significa pai de uma grande nação. Mas o nome Abraão significa pai de numerosas nações. Então, pela fé, irmãos, nós somos filhos de Abraão. Nós não somos da descendência, nós não somos judeus, mas pela fé, nós somos filhos de Abraão, porque Abraão é pai de numerosas nações. E tem uma coisa interessante aqui, irmãos, eu vou fazer questão de ler aqui, eu não vou poder ler todos os versos, mas diz assim o seguinte, olha, verso 7 do capítulo 12. A gente vai ler alguns versos. Apareceu o Senhor a Abraão, antes de mudar-lhe o nome, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8: partindo dali para o oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Por que eu li esses versos? Porque Abraão aqui é o homem que arma tendas, mas é o homem que edifica altares. Irmãos, por que Abraão era rico? Por que Abraão, irmãos, onde ele passava, por que ele não construía uma casa? Será que Abraão não tinha condições de construir uma casa? Claro que tinha. Mas a terra que Deus prometeu a Abraão, não foi Harã. A terra que Deus prometera a Abraão, ou que prometeu a ele, não foi Siquém. A terra que Deus prometeu a Abraão, não foi Betel. A terra que Deus prometeu a Abraão, não foi o Egito. Porque na sua trajetória até Canaã, ele passou por todas essas terras. E o que há aqui marcador? O que há de diferencial? É porque todo lugar que Abraão passava ficava um altar. Por que ele tinha que armar as suas tendas? Porque ele estava com a sua família. Irmãos, Abraão, diferentemente de Jacó, quando Jacó saiu, fugindo do seu irmão, Esaú, que queria matá-lo, e a desculpa era para arrumar uma pretendente, na verdade, ele precisava arrumar uma pretendente. Mas não seria naquele momento, não seria daquela forma. Ele está saindo como fugitivo. Jacó sai com a mão na frente e com a outra atrás. Abraão não. Abraão é rico. Ele tem boi, ele tem ovelha, ele tem camelo, ele tem jumento, é rico, tem servos, é rico. Então ele tinha que armar tendas. Tendas, irmãos, eram cabanas. A sua esposa não podia dormir ao ar livre. Os seus servos não podiam dormir a céu aberto. Então, quando Abraão ele arma tendas, tenda significa lugar de habitação provisória. É por isso que Abraão, irmãos, é conhecido como peregrino. O que é um peregrino? Alguém que está caminhando
ou alguém estava caminhando para uma pátria. Ele passou por algumas cidades, mas ele não construiu casas. Ele armou tendas. Porque tendas é lugar de habitação provisória. Irmãos, para que tendas em Betel? Se Deus prometeu Canaã. Para que fazer casa em Betel? Para que fazer casa no Egito, se Deus prometeu Canaã? Agora, irmãos, eu quero que você passe a tua Bíblia, uma folha da tua Bíblia. Vamos para o capítulo 13. Então você está percebendo que Abraão é um homem de Deus, um homem que tem promessa na sua vida, um homem que tem aliança com Deus, um homem que está sendo abençoado por Deus, um homem que está sendo protegido por Deus, ele e a sua esposa. A casa de Abraão, irmãos, somando todo mundo, dava mais de 1000 pessoas. Você está tendo uma ideia? Que Abraão ele não sai assim sozinho. Deus está abençoando. Tempos de fome no Egito, Deus os protegeu. Até mesmo soltando ali uma mentira para o faraó do Egito, Deus o protegeu. Vai fechar o cachorrinho, não tem problema não. Mas no capítulo 13, irmãos, nós temos agora, eu vou abrir agora um parênteses para falar sobre Ló. Porque Deus estava abençoando tanto Abraão que os pastores, porque Ló foi com ele, lembra que Ló deveria ter ficado em Harã? Deveria ter ficado lá porque Deus não chamou. Deveria ter ficado lá para ensinar o povo de lá a adoração ao verdadeiro Deus. Mas não ficou. Ele resolveu acompanhar o tio. Foi o segundo erro. Porque o primeiro erro, eu vou falar daqui a pouquinho qual foi o primeiro erro. O segundo foi acompanhar o tio. Porque Deus não chamou ele. O chamado não é dele. A aliança não é com ele. E o segundo erro que ele vai cometer aqui, no caso, o terceiro erro, é que Deus está abençoando tanto. Eu quero que você saiba, irmãos, que Ló era justo. Porque a Bíblia diz que ele era justo. Mas justos também erram. Justos também tomam decisões erradas. Justos também pagam o preço. Justos também sofrem consequências. Porque não sou eu que diz, que estou dizendo, a Bíblia diz que ele era justo. É isso que eu quero que você entenda. Mas apesar de ser justo, tomou decisões erradas. A terceira decisão errada de Ló está aqui no capítulo 13. A primeira foi sair com seu tio, quando Deus não chamou ele. Deus tinha outros propósitos para ele. Deus tinha outra missão para ele, não era acompanhar. E agora está tendo problema, porque Deus está abençoando tanto a Abraão, e Ló está sendo beneficiado. Você sabia que Deus abençoa o ímpio por causa do justo? Você sabia disso? Você sabia que muitos ímpios são abençoados por causa da presença do justo? Vocês sabiam disso? E se Ló era justo? Ló também está sendo favorecido. E aí Abraão chega e fala, olha Ló, está tendo problemas, não entre nós. O problema aqui é entre os nossos pastores. O rebanho está muito grande, está tendo contendas, não está tendo espaço, já pensou? Então nós vamos nos separar. Qual é o terceiro erro de Ló aqui, irmãos? É que Ló deveria ter feito o seguinte: tio, o senhor escolhe. Tem que separar, irmãos. Deus não chamou Ló. Deus chamou Ló? Não, tem que separar. A abnegação de Abraão, porque Abraão fala o seguinte: escolha. Se você ir para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló devia ter dito o seguinte: não, tio, não. O senhor escolhe. A bênção é tua. A aliança é tua. Deus lhe chamou.
Não devia ter feito isso? Mas nós, irmãos, o terceiro erro de Ló, ele foi egoísta. Ele foi materialista. Quando ele olhou, irmãos, toda aquela campina, o capítulo 13 fala, irmãos, como o jardim do Senhor, o paraíso perdido, o Éden, já imaginou? A fertilidade do solo, a beleza da campina, está imaginando aí? A riqueza de Sodoma, porque Sodoma ficava ali atrás da planície, atrás da campina. Leia o capítulo 13. E Ló escolheu as planícies. Irmãos, no capítulo 13 tem tantas lições, porque veja bem, Ló não olhou para a corrupção de Sodoma. Não. Ló não olhou para a violência de Sodoma. Ló não olhou para a imoralidade de Sodoma. Ló olhou para a fertilidade do solo, para a beleza da campina e para a riqueza da cidade. Olha quantas lições do capítulo 13. Olha quantas lições aqui. Primeiro, Abraão era superior em idade. Pode ter falado, não, tio. O Senhor escolhe. Abraão era superior em parentesco, porque Abraão é tio, Ló é sobrinho. Abraão era superior em riqueza. Ló era rico, mas Abraão era mais. Deus estava abençoando Abraão e Ló estava gozando de uma bênção que era... Olha só. Abraão era superior em chefia. Mas Ló desprezou tudo isso por causa da ganância. Quis passar a perna no tio. Mas tem mais lições aqui, irmãos? Diz que Ló escolheu toda a campina, a beleza, a fertilidade do solo, como o jardim do Senhor. Eles se separaram e diz que Ló assim, habitou nas cidades. É plural ou singular, irmão? Cidades. É plural ou singular? Plural ou singular, igreja? Plural. Você sabia que Ló morou em Gomorra? A Bíblia está falando. Você prestou atenção no último verso o último verso que nós vimos aqui no capítulo 19, olha. Esse verso diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades, plural, cidades. Se você passar e voltar para o texto inicial, o último versículo que nós lemos diz assim: o tema aqui, a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha só o último verso que nós lemos no capítulo 19. Ao tempo que destruía as cidades da campina. Cidades, plural. Lembrou-se Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades, plural, irmãos, que Ló habitou. A destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma representa o mundo. Sodoma representa o mundo. Só que não foi só Sodoma, não foi só Gomorra, foi Adimá, foi Zeboim e foi Zoar. Essa última eu vou falar daqui a pouco dela. Imagine, irmãos, que essa cidade, essas cidades, nós lemos assim, destruiu Sodoma e Gomorra. Não, irmãos, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e poupou temporariamente Zoar. Eram 5 cidades que seriam destruídas. 5. Por causa da intercessão de Ló, só foram 4. Mas quando Ló saiu de Zoar, Ló foi destruído.
O que segurou, o que poupou por um espaço de tempo foi a presença de Ló lá. De Ló e suas filhas. Olha só, voltando para o capítulo 13. E Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Que capítulo rico. Ele mora em Gomorra. Ele gosta de cidade. Ele gosta de cidade rica. Ele é rico. Né? Tem mais condições. Não é verdade? Tem mais oportunidades. Mas vai esquecer uma coisa, irmãos. Gomorra e Sodoma já estavam condenadas. Ah, irmãos, vou falar isso aqui, preste atenção. Não dá mais para viver em Sodoma, entende? Não dá mais, irmãos, para estudar em Sodoma. Não dá mais, irmãos, para fazer um curso técnico em Sodoma. Não dá mais para fazer uma faculdade em Sodoma. Não dá mais para constituir família em Sodoma. A cidade está condenada. Mas o versículo 13 que nós lemos aqui diz assim, no capítulo 13, verso 13: ora, os homens de Sodoma eram maus. Eles não eram só imorais, eles eram violentos. Você lembra quando os anjos chegaram lá? Os anjos de Deus chegaram no capítulo 19, o que eles queriam fazer com os anjos? Violência, imoralidade. Gomorra, se Deus destruiu todas essas cidades, irmão, é porque estava tudo igual. Estava toda no mesmo nível de maldade, de crueldade, de imoralidade. E olha, irmãos, para Deus, para chegar assim, limite a paciência de Deus, o negócio devia estar feio. Devia estar feio. Aí, irmãos, porque Sodoma aqui representa todas as cidades que foram destruídas, correto? Todas elas. Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Chamava Bela. Depois passou a chamar Zoar, que assim que Ló saiu de lá, também foi destruída. Então Sodoma representa o mundo. Sodoma é o mundo, irmãos. O mundo que está condenado. O mundo que está com as horas contadas. O mundo que não tem mais jeito. O mundo que não tem mais futuro. Porque destruição é futuro, irmãos? Você quer esse futuro para você? Destruição? Fogo? Chuva de fogo? Você quer esse futuro para você? Eu creio que não. Aí sabe o que eu acho interessante? Que o mundo é assim. Hein, Jacques? O mundo é assim. Vamos supor que Sodoma seja aquela caixa ali de sol. Ah, irmão, o mundo é assim. Logo foi, ele não armou em Sodoma, ele foi armando até Sodoma. Então ele ficou aqui, ó. Ele armou a tenda aqui, mas ele queria Sodoma. Armou a tenda aqui, depois armou a tenda aqui, e Sodoma ali, né? Ele foi armando até... Você está vendo como o mundo envolve a gente? Você está vendo como o mundo é? De forma imperceptível, atraindo Ló. E Ló gostava de cidade, Ló gostava de riqueza. Ele só esqueceu da questão moral, né? Sabe o que eu acho interessante? Capítulo 14, tem uma guerra aqui. 4 reis contra 5. Sabe o que é essa guerra? Está aqui na Bíblia? Porque 4 reis lutaram contra... Quem ganhou? Qual foi o grupo? O grupo de 4, dos 4 reis, ou o grupo dos 5? Quem foi que ganhou? O grupo dos 5 eram os perdedores. Sabe o que eu achei interessante? Eu estava estudando isso. Os perdedores foram os reis, das quais as cidades estavam condenadas. Olha que interessante. O rei de Sodoma perdeu. A cidade estava condenada. O rei de Gomorra perdeu. A cidade estava condenada. O rei de Zoar perdeu. A cidade já estava condenada. O que você vai fazer em cidades que estão condenadas? Porque quando essa guerra aconteceu, sabe quem estava morando em Sodoma? Ló. O mundo é assim, irmão. Você não vai direto para o mundo. Ah, irmão, ninguém sai da igreja. Você acha que na igreja, se você está na igreja hoje, e amanhã você está no mundão? Não, não é assim não.
Não, o fulano estava na igreja hoje, mas está no mundo. Não é assim não, irmão. Não é assim não. É aos poucos, né? Está matando aqui, vamos ali, né? Vamos aqui, vamos ali. Daqui a pouco você está lá. Você está lá. Você não percebe. Você não percebe que está lá. Capítulo 18. Estou chegando no capítulo 19. Capítulo 18. Deus vai o quê? Capítulo 15, Deus chega para Abraão, ainda é Abraão, faz uma promessa, porque Deus estava abençoando Abraão, mas não tinha mudado o nome dele ainda. Estava abençoando Abraão, mas não era pai. Não tem uma grande nação? Irmãos, Deus faz milagres dobrados. Deus é tão Deus que Ele faz milagres dobrados. Por que eu estou dizendo isso? Porque Sarai era o quê? Estéril. Quem vai ser pai? Se a mulher... Porque quem gera é o pai. Mas quem concebe? Tem como o pai sozinho ser pai? O pai não concebe, ele só gera. E por que o milagre é dobrado? Porque Sara era o que? Estéril. Só que a Bíblia fala que já tinha cessado o costume das mulheres. Não menstruava mais. Já estava velha? A velha sogra. Como é que uma velha, irmão? Não tem como, já passou da idade. Já estava velha. Mas Deus faz milagres dobrados. Tanto é, irmãos, que no capítulo 18, Deus agora vai fazer duas coisas. Eu estou chegando no capítulo 19. O capítulo 19 é a conclusão do sermão. Três seres andando. É uma teofania. O que é a teofania? É o próprio Deus visível dentro das possibilidades humanas. É a manifestação de Deus ao homem, dentro daquilo que ele consegue, dentro daquilo que ele consegue enxergar. Porque o Jesus que aparece aqui não é o Jesus encarnado, não. Porque no Novo Testamento é o Verbo encarnado. Aqui não. Ele não tinha sido encarnado. Mas manifestações de Deus. Porque um desses aqui era o próprio Deus. Foi falar o que com Abraão? Olha, Abraão. Tinha mudado o nome, né? Capítulo 15. Abraão, pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação. Abraão, pai de multidões de nações. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que você for estudar a história de Abraão, se for antes de Deus ter mudado o nome dele, não chama de Abraão, não. Porque você está roubando uma bênção dele. Você está roubando uma bênção dele. Porque Deus disse que engrandecer. E como é que Deus engrandeceu? Quando ele mudou o nome. Porque agora não era filho, não era só pai do povo judeu, era pai de todos nós. Pela fé, porque nós não somos judeus. E qual foi a segunda coisa que Deus foi fazer ali, irmãos? Porque Deus ficou conversando. O anjo ficou conversando ali. E os outros dois foram fazer o quê? Destruir. Você está lembrando do tempo do sermão? Armando tendas e erigindo altares. Irmãos, há um relato na Bíblia de que Ló tenha erigido um altar. Não tem. Abrão é o homem dos altares. Sabe por que Ló acompanhou Abrão? Sabe por que Ló não ficou em Harã? Porque ele não construía altares. Você sabe por que Ló depois saiu junto com Abrão no capítulo 12 para uma terra que era Canaã? Você sabe porque você está lendo. Mas Abrão não sabia. Se você perguntasse, Abrão, para onde você está indo? Eu não sei. Irmão, saiu de Malicuia. Malicuia. Sem saber para onde estava indo. Passagem só de ida, porque não ia voltar mais. Deus não queria que Abraão se influenciasse com a sua família pagã. Na ordem da chance dele, não quis. Ló para ter ficado em Harã, resolveu acompanhar. Tem 3 tipos de cristão. Tem um cristão Raimundo, né?
O cristão Raimundo é aquele que tem um pé na igreja e o outro. Raimundo, esse é o mais famoso. Mas eu percebi também, irmãos, que tem um cristão denorex. Você conhece o cristão denorex? Aqui vocês são jovens. Eu sou do século passado, eu sou da década de 70. Eu não vou revelar a minha idade aqui não. Mas na década de 80, eu já era moleque, né? Tinha um shampoo chamado Denorex. Parece, mas não é. O slogan publicitário, porque era assim, irmãos, ele tinha, o Denorex, ele tinha cor de remédio, tinha cheiro de remédio, parecia um remédio, mas era um cosmético, era um shampoo anti-caspa. Parece, mas não é. Você entendeu, né? Tem cheiro de cristão, se veste como cristão, parece um cristão, mas não é. Falsidade, né? A campanha fez um sucesso. Pesquisa na internet. Mas lá também não era caro, lá não era Raimundo, lá não era cristão Raimundo, porque ele era justo. Ele não era cristão Denorex, mas ele era um cristão carona. Sabe o que é o cristão carona? Quer beneficiar da bênção do outro. Quer enriquecer uma bênção que não é dele. Quer participar daquilo que ele não chamou ele. Deus não chamou ele. Sabe? Ele quer ser beneficiado. Né? Quer participar, quer ser abençoado. Deus tem uma bênção para todo mundo, irmãos. Mas se contente com a sua. Espere a sua bênção. Espere a sua. Tenha fé. Deus vai te abençoar. Deus tem propósito na sua vida. E por que eu disse que ele é um cristão carona? Porque ele chega um momento que tem que separar. Tem que separar. Não foi isso que aconteceu no capítulo 13? Mas Ló era justo. No capítulo 18, irmãos, Deus pergunta ali, se tiver 50 justos, lembra? A família de Ló não dava 50, né, irmão? Não tinha 50 na família de Ló. Mas eu fiquei pensando assim, será que Abraão não pensou no trabalho missionário de Ló? Será que Abraão não pensou assim, olha, meu sobrinho está testemunhando de Deus, né? Porque o que acontece, irmãos? Ló armava a tenda e erigia Ló armava a tenda, mas não participava do altar de Abraão. Está entendendo, irmãos? Irmão, você tem que ter o teu altar. Você tem que ter o teu momento pessoal, irmãos. O teu momento pessoal. E era 2 vezes que Abraão fazia isso, irmãos. De manhã e à tarde. Ele convocava os do acampamento para participar. Porque se tendas é lugar de habitação provisória, altar é lugar de adoração. Altar é lugar de comunhão. Altar é lugar de devoção. Altar é lugar de oração. Altar é lugar de louvor. Altar é lugar de sua conexão pessoal com Deus. Irmão, você tem que ter o teu momento, você tem que ter o teu altar. E o pior é que não aprendeu. Não aprendeu. Quando você parou, ele continuou armando tendas. Cadê o altar? Não tem. Não tem altar. Ele não é homem de altar. Ele é homem de tendas. Por que eu falo que Ló é justo? Eu acho que Abraão ficou pensando assim, eu acho que Ló está... Porque Abraão convocava as pessoas. Abraão testemunhou durante o tempo que ele ficou em Harã. Porque ele erigiu o altar lá. Ele edificou altares lá. Ele edificou, era um hábito dele. Ele era conhecido. Assim que ele teve o conhecimento de Deus, ele passou a ser conhecido como o homem dos altares. Por que ele é justo? Porque você percebeu que os homens foram lá tirar a voz de Sodoma? Passando o dever de casa, depois você lê o capítulo 19, que agora eu vou já pegar a parte final aqui do sermão, eu estou começando a finalizar o sermão.
Eu não vou ler aqui do capítulo 1 até o capítulo 17, até o capítulo 16, mas você dá uma olhada na leitura, é uma leitura de fácil compreensão, mas mesmo assim, olhe primeiro, para entender, é fácil entender o capítulo 19. Não vamos comentar, porque o tempo não permite. Eu vou seguir aqui a leitura que eu fiz, do versículo 17. Tem 16 versos antes. Olha a Deus, para você. Deus vai iluminar a tua mente. Você vai entender a leitura. É uma história fácil, é uma história conhecida, mas nós sempre temos a aprender dessa história. E aí, irmãos, chegamos, Deus vai fazer a separação, né? Se tivesse 50 justos, 5 para 50, 45, né? 10 para 50, se tiver 30, não vou destruir. Sabe quantos justos tinha em Sodoma? Irmão, veio meu coração. Irmão, esse final aqui, ele é trágico. Ele é trágico. A leitura que eu fiz do versículo 17, mas Ló já tinha perdido os filhos, as filhas e os genros. Os futuros genros. Porque não quiseram sair de Sodoma. Achou que Ló, pirou. Pai, não eram espirituais. Mas como é que era? O pai não tinha culto, não tinha altar. Não reunia a família de manhã ou à tarde, ou de manhã e à tarde para louvar, para estudar a Bíblia, para orar. Não tinha. Irmãos, o versículo... E sabe por que a mulher de Ló aqui demorou um pouco? Porque ela estava com dois apegos. Primeiro, nos bens. Ló era materialista. A esposa gostava da vida, né? Como é rico, marido rico, a cidade rica, né? Questão material, as ambições, mas esqueceram do espiritual, irmão. Não aprenderam que tem que ter altar. É para chorar isso aqui, irmão. A esposa demorou para sair, porque não queria sair e deixar as filhas lá. Vai perder as filhas? Vai. Não é para casar, né? Vai perder os genros? Vai. Porque a cidade está condenada. E aqui tem 4 ordens. A primeira, diz aqui, qual a primeira ordem? Livra-te, salva. Escapa-te por tudo. Sabe por que escapar? Porque a cidade está condenada. Não há futuro para Sodoma. Não há futuro para o mundo, irmãos. É uma questão de tempo. No caso de Sodoma, era a última noite. A última. Você imaginou? Segunda ordem aqui, irmãos. Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás. Irmãos, para que olhar para o passado? Para que olhar para o passado? A cidade está condenada. A cidade vai ser destruída. É uma questão de horas. Olhar para trás significava olhar para os bens. Era tristeza, porque eu deixei minhas costas lá. Eu deixei minhas filhas lá. Não olhes para trás. Vai ser passado. Vai ser passado. Continua, não pares em toda a Campina, porque tinha moradores na Campina. A Campina era habitada. E por que falou que não pares? Porque logo quando chegou em Sodoma, ele armou as suas tendas até... Ele não foi direto para Sodoma. Não conhecia o caminho, irmãos. Agora você vai fazer o caminho de volta. Só que você não pode parar. Nem 100 metros, porque toda a Campina vai ser destruída. Porque tem moradores de Sodoma, sodomitas que moram na Campina. E justo lá só tinha Ló. Eu não estou falando da família de Ló, era só as que estavam para casar, se perderam. Porque não saíram da cidade. Olha só, irmãos.
o que uma decisão errada faz. Perdeu de cara as filhas. E é uma perda, irmãos, definitiva. Se perderam, não serão salvas. E vá para o monte. Irmãos, a incredulidade de Sodoma estava tão dentro de Ló, que Ló, quando esse ser que chega aqui e dá ordem, olha, salva-te por tua vida, né? Não pares na campina, não olhes para trás, é o próprio Jesus. Nesse momento, Jesus que estava conversando com Abraão, que estava falando, olha Abraão, você vai ser pai, né, daqui a um ano. Se Abraão é pai de uma grande nação, Sara é mãe, né, irmão? Sara é mãe, mas tem que ter um nome mudado, né? Porque se ele mudou para ser pai de numerosas nações, Sara é mãe, tem que ter o seu nome trocado, porque agora vai ser mãe. Era o próprio Jesus. Ló duvidou. E sabe o que é triste aqui da história? Que Ló agora começa a falar, não, mas eu não posso ir para o monte. Lá é perigoso para mim. O mal vai me apanhar ali. Eu não posso ir para ali. Sabe o que Deus faz, irmãos? Deus vai poupar uma cidade por causa de Ló. Elas oraram. Se ler o texto, nós lemos o texto. Você prestou atenção no texto? Que Deus então poupou a cidade. Isso está aqui no versículo, irmãos. Ele fala, a cidade é pequena, não é isso? É pequena. E no versículo 21, tudo bem, eu estou de acordo. Estou de acordo. Porque lá, sabe o que lá fala? Assim não, Senhor. Irmãos, não tem chance. Não tem, é a única opção. É a única chance. Não tem outra chance. Era sair para o monte. O destino, o monte. No sentido espiritual, o monte é lugar de transformação. No sentido espiritual, monte é lugar de comunhão com Deus. É o que tinha no altar. Mas não era de altar. É no altar que você consegue a transformação. É no altar que você tem a sua comunhão. Mas não tinha altar. Era só tendas. E aí, irmãos, o que eu achei mais triste dessa história é que Deus poupou. Ló foi para a cidade que seria destruída. Depois foi. Por causa da insistência de Ló. O medo de Ló em perecer, sendo que o próprio Jesus estava ali, tirando ele, protegendo ele. E diz assim, irmãos, que quando o dia estava amanhecendo, caiu fogo, né? Chuva de fogo e enxofre. E subverteu Sodoma, Gomorra e as demais cidades, Admá e Zeboim. Menos Zoar, porque Ló foi para lá. Irmãos, eu estava lendo no Patriarca de Profetas, a vida de Ló, a vida da mulher de Ló, poderia ter sido salva. Vocês sabiam disso? Porque ela olhou para trás. O que ela ia ver, irmãos? Fumaça. Dava para ouvir os gritos? Dava. Eu acho que fez um estrondo, irmãos, quando o fogo começou a descer, o fogo, o estrondo. Dava para sentir o cheiro de fumaça? Dava. Mas a ordem era, não olhes para trás. Aconteça o que acontecer, não pare. Vá para o monte. Vai para o altar. Vai para o lugar de conexão, o lugar de transformação. Não pare. Mas assim não, Senhor. Assim não. É perigoso. Sabe o que a mulher de Ló achou? Ela achou assim, pode aumentar o som aí, se Deus poupou uma cidade por causa da insistência de Ló, eu posso olhar para trás. Você acredita que ela pensou isso? Eu posso olhar para trás. Ela não levou a sério a ordem divina. Ela tratou com leviandade. Por quê?
sabiam, irmão, seriam as 5, por isso que tinha que ir para o monte. Porque você percebeu que Zoar estava ali pertinho? Zoar estava pertinho. A cidade que seria destruída estava pertinho de Sodoma. Estava mais perto do que o monte. Mas ela achou assim, não. Eu posso olhar para trás, né? Talvez fumaça, né? Fumaça. Não tinha nada. Irmão, é profético. Não tem futuro. Está condenado. O mundo está condenado. Não dá para olhar para trás, irmão. Jesus está na frente. Mas ela tratou com leviandade. Porque ela pensou assim, se Deus poupou a vida dessa cidade aí, que depois Deus destruiu, não destruiu naquele momento por causa da incredulidade de Ló, e Ló era justo, senão Ló ia morrer, não em Sodoma, não em Gomorra, mas ia morrer em Zoar. Ela falou, não, eu posso olhar para trás. E aí, irmãos, a leitura que nós não fizemos termina com isso. Com a seguinte informação, essa informação é nova. O tempo que Ló ficou em Zoar, achando que era perigoso ir para o monte, foi suficiente para suas filhas serem influenciadas. Está entendendo? Com a maldade que tinha. Porque aquela cidade também ia ser destruída. Quando ele foi para o monte, irmãos, as filhas já estavam com a influência dos habitantes de Zoar. Tiveram uma relação com o pai, embebedaram o pai, e nasceu o quê? 2 nações. Os amonitas, filhos da filha mais velha, e esses são os moabitas, né? Moabitas e amonitas. E amonitas. Tem Amon, parece, não é isso, velho? Foram influenciados durante o tempo que ficaram lá em Zoar, que eram para ir para o monte. E qual é a posteridade de Ló? O que Ló deixou? 2 nações rebeldes, ingratas, idólatras, porque ele foi pai e avô ao mesmo tempo. Pai e avô. É pai porque teve uma relação, estava bêbado, mas ele foi o pai e avô. Irmãos, ele deixou isso. No céu, irmãos, não será lugar de tristeza. Você sabe disso? O céu não será lugar de tristeza. Mas Ló não terá alegria de ver suas filhas lá. O céu não é lugar de tristeza, não será. Mas Ló não vai ter alegria de ver seus filhos lá. O céu não é lugar de tristeza, mas Ló não vai ter alegria de ver sua esposa lá. O céu não é lugar de tristeza, mas Ló perdeu toda a sua família. Que final trágico, irmão. Que final trágico. Eu não sei pregar, irmãos. Eu não sei pregar. Mas uma coisa eu aprendi. Eu não posso terminar o sermão assim. Falando de um homem que perdeu tudo. Porque esqueceu que tinha. Esqueceu não quis erguer altar. Não quis erguer altar. Quis beneficiar-se do altar de Abraão, da vida espiritual do tio. Salvação é pessoal. Salvação é pessoal. E para piorar, ainda deixou essas 2 tribos. Eu preguei a semana passada, me parece, que Jacó deixou. Jacó foi o pai dos Edomitas. Uma tribo, irmãos, que quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, olha só a herança de Ló. Essa aqui não é a herança de Ló, essa aqui é a herança de Edom, mas eu vou chegar na herança de Ló. Só para fazer era da família, né? Aqui, 137, verso 8 diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Quando Nabucodonosor foi invadir Jerusalém,
eram irmãos. Acabe arrasa, acabe tudo, até os fundamentos, quebre tudo, arrase tudo, não poupe, não. Agora, os edomitas, descendência de Esaú, as descendências de Ló se uniram a esse povo para fazer guerra. Olha só, irmãos, contra o povo de Deus. Foram os piores, um dos piores inimigos, os Moabitas e os Amonitas, do qual Ló era o pai e era o avô. Mas eu quero terminar, irmãos, com Abraão, porque todo lugar que Abraão ia, as pessoas sabiam que ali havia passado um homem de Deus, porque ali tinha um altar. Eu não sei como é que está o teu altar, não sei como é que está o teu culto, o culto da manhã, matutino, vespertino, mas eu quero dizer uma coisa para a igreja: Satanás está irado contra as famílias. Ultimamente eu estou pregando muito assim: Deus é o Deus das famílias, Deus é o Deus das famílias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus é o Deus da tua família. Mas o que vai fazer, irmãos, a diferença lá na frente, nessa Sodoma que é o mundo, nessa Gomorra que é o mundo, nesse Admar, nesse Zeboim, nesse Zoar, nessas cidades representadas por Sodoma, que são o mundo, o que vai fazer a diferença lá na frente do teu futuro é o altar. Se você tem altar na tua casa ou não, se você tem lugar de adoração ou não, se você tem lugar de estudar a Bíblia ou não, de louvar a Deus ou não, de testemunhar ou não. E que Deus, irmãos, nos bendiga nesta manhã. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, começando por mim. Esse é o meu desejo e a minha sincera oração. Que Deus, irmãos, nos bendiga nessa manhã, em nome de Jesus. Que o nome dele tenha sido glorificado. Amém.